Lição 198. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Azka salatan wa atammu taslim wa ba'd. An Abdillahi bin Amr bin al-As radiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، والحديث أخرجه مسلم. Estimados irmãos e irmãs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na lição de hoje iremos falar acerca da prosperidade no casamento. Vamos falar de como alcançar a felicidade no casamento. Vamos falar de fatores importantíssimos para que haja prosperidade, haja felicidade no casamento. Allah subhanahu wa ta'ala diz: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Allah subhanahu wa ta'ala elogia os verdadeiros crentes, os verdadeiros servos de Allah subhanahu wa ta'ala. Estes fazem o dua, pedem a Allah subhanahu wa ta'ala para que Allah subhanahu wa ta'ala possa conceder parceiros e filhos ou família que possa ser frescura dos olhos. Este é a prece que os verdadeiros crentes de Allah subhanahu wa ta'ala faz. E Allah subhanahu wa ta'ala diz também no Corão, dentre os sinais de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah criou companheiros e companheiras da vossa mesma espécie, para que com elas convivais. Allah subhanahu wa ta'ala diz: e colocou amor e piedade entre vós. E Allah diz: por certo, nisto há sinais para os sensatos. Quando nós falamos de casamento, a primeira coisa que tem vindo na nossa mente é como eu ser feliz, ou está à procura da felicidade. Primeira coisa que nós fazemos, se for um homem, a procurar uma mulher com Din, uma mulher piedosa, uma mulher praticante da religião, porque neste casamento quer ter uma família, quer constituir uma família, quer ter filhos, e esta mulher poderá ser uma boa professora para os seus filhos. A mulher também tem o mesmo pensamento, aceitar o pedido de um bom rapaz, uma boa pessoa, um bom homem que possa ser um excelente esposo. E nós falamos na lição passada que não existe nenhum mal a mulher propor o homem em casamento, pedir o homem em casamento, tendo mencionado os mecanismos que esta mulher deverá optar para alcançar aquilo que é o propósito. Todos nós temos objetivos na nossa vida. E dentre os objetivos que nós podemos mencionar quando se trata do casamento, é aquele que todos nós almejamos. E como almejamos? É de ter uma família feliz, ter um casamento maravilhoso para termos uma família feliz. E se alguém nos dissesse que a moça com quem pretendes casar poderá ser a porta da sua infelicidade, ninguém optaria em casar com esta mulher, porque todos nós procuramos felicidade. Se a mulher fosse dito, o homem que você está a aceitar vai ser a porta da sua infelicidade, esta mulher também não iria aceitar, porque esta mulher também procura a felicidade, procura o sucesso. E onde que se encontra este sucesso? O sucesso encontra-se numa mulher virtuosa, em primeiro lugar. Numa família, encontra-se numa mulher virtuosa. Assim como o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ. O mundo todo é um lugar em que nós usufruímos, nós tiramos proveitos, seja proveito deste mesmo mundo ou proveito daquilo que nós pretendemos alcançar no Akhira. Mas o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: o melhor proveito que você pode tirar neste mundo é uma mulher piedosa, é uma mulher virtuosa. Esta mulher virtuosa
os filhos, a probabilidade dos filhos serem filhos virtuosos também é maior. E nós, quando temos uma mulher piedosa, uma mulher virtuosa, a nossa casa vai ter paz. As práticas islâmicas serão trazidas nesta casa e a probabilidade de sermos felizes, não é muito, muito maior. Então, nós todos procuramos isso. Portanto, o primeiro aspecto, numa casa, para que haja prosperidade num casamento, a mulher desempenha o papel fundamental. É um papel importantíssimo que ela desempenha para que haja felicidade num relacionamento. Não quer dizer que o homem não desempenha este papel, mas este papel é desempenhado, ou a mulher é o pilar num relacionamento, num casamento, para que este casamento seja feliz. Hoje nós estamos a falar, não é? Ou estamos a falar hoje, estando numa era em que existem muitas casas com tudo e mais alguma coisa. Existe maior conforto e nós achamos que a nossa felicidade está neste conforto, está em ter tudo que pode, entre aspas, trazer conforto, uma casa bem apetrechada, com todos os móveis de melhor qualidade, móveis de último grito, podemos assim dizer. As pessoas pensam, não é, que o sucesso está nesta casa. Por vezes, esta casa pode ser a casa mais infeliz. Pode ser uma casa que nem sequer os donos desta casa têm vontade de ficar nesta casa. Quando estão dentro da casa, estão a pensar logo em sair. Por quê? Porque nesta mesma casa, apesar de ter tudo o que é do conforto, não é, existe ou vive-se um inferno dentro desta casa. Nós vemos pessoas que, estando em sua própria casa, sentem-se infelizes. Estando em própria casa, sentem-se infelizes. E vemos pessoas que a felicidade deles está fora de casa. Pessoas que têm receio de voltar para casa. Quando saem do trabalho, preferem ficar a fazer tempo nos cafés, ficar com amigos e não irem para casa. Por quê? Porque a felicidade deles está fora de casa e não dentro da sua própria casa. Quando está em casa, pensa em sair com o vizinho, pensa em sair com o amigo, distancia-se da sua própria esposa, da sua família, dos seus filhos. Nós vemos pessoas que vêm do trabalho com problemas e quando chegam em casa o problema aumenta, enquanto outros o melhor lugar para atenuar os problemas que traz do trabalho é na sua casa. Encontra uma esposa maravilhosa, não é, que está lá para receber o seu marido, que partilha, não é, o marido partilha os problemas que ele traz e a mulher está lá para lhe receber, está lá para atenuar, não é, o stress que ele vive. E Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran: Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Allah subhanahu wa ta'ala fez as nossas casas como lugar de conforto, o lugar em que nós temos que nos sentir bem dentro da nossa própria casa, porque é lá onde que nós encontramos o conforto, como o Coran menciona. Temos vários exemplos que nós podemos mencionar. Temos o exemplo da esposa do profeta sallallahu alaihi wasallam. A esposa do profeta sallallahu alaihi wasallam, Khadija radiyallahu anha, que irei já mencionar com maior detalhe aquilo que pretendemos nesta conversa de hoje para se alcançar a prosperidade no casamento. Quando nós juntamos aqui no Dunya, nós falamos também nas lições passadas que uma das características no casamento é nós não podemos, por outra, não podemos fazer um casamento casar para um tempo determinado. Nós temos que casar e este casamento, o nosso propósito é de estarmos juntos no Jannah. Este é a forma que o crente olha para o casamento, porque Allah subhanahu wa ta'ala diz
no Coran, não é? Que aquelas pessoas que foram crentes, aquelas pessoas que obedeceram a Allah subhanahu wa ta'ala, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعْتُهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِ مِنْ شَيْءٍ. Quando nós nos casamos, nosso propósito é esta mesma família, nós estarmos juntos no Jannah. Allah diz, e os crentes cuja descendência lhes seguiu na fé, juntá-lo-emos no paraíso aos seus familiares e não lhes diminuiremos das suas ações em nada. Allah subhanahu wa ta'ala está aqui a prometer-nos, não é, de estarmos com a nossa família. É verdade que uns poderão estar no grau mais baixo, outros no grau mais alto. Allah subhanahu wa ta'ala vai trazer essa família, vai colocar todos no mesmo grau para a pessoa sentir-se ainda muito mais à vontade de sentir-se completo com aquela mesma família que a família com quem ele estava no dunya. Dizia que a mulher desempenha um papel importante para um lar feliz, para que haja prosperidade no casamento. Eu estava aqui a dar o exemplo de Khadija radiyallahu anha. Khadija radiyallahu anha casou-se com o profeta sallallahu alaihi wasallam. Era uma mulher mais velha do que o profeta sallallahu alaihi wasallam, com diferença de 15 anos. 15 anos que era a diferença com o profeta sallallahu alaihi wasallam. Khadija era muito mais velha do que o profeta sallallahu alaihi wasallam. Estando o profeta sallallahu alaihi wasallam na flor da juventude, Khadija tinha já 3 filhos. Khadija teve, antes de casamento com o profeta sallallahu alaihi wasallam, 2 maridos. Já esteve casada 2 vezes. E se alguém quisesse casar com uma mulher mais velha hoje, não é? As pessoas olham mal. As pessoas até dizem, você ficou louco, procura uma mais nova, procura uma virgem. Não é? É o que as pessoas dizem. Hoje tornou-se um defeito casar com uma mulher divorciada ou casar com uma viúva. A sociedade olha mal para o casamento do gênero. Nós pensamos que a felicidade está em casar com uma mulher mais nova. Não, a felicidade, a mulher, pela sua característica, pela sua qualidade. Isto que já mostra a felicidade neste relacionamento. O profeta sallallahu alaihi wasallam, a mulher é casada por 4 motivos. Dentre os motivos que o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou, o profeta disse a religiosidade. E disse, escolham a religiosidade dela, que vocês estarão descansados. Portanto, na casa do profeta sallallahu alaihi wasallam, nós podemos pensar que o conforto, podemos pensar que a prosperidade no casamento, a felicidade no casamento, é vivemos numa casa grande e somente nós, eu, o meu esposo, os meus filhos. Aí que seremos felizes. Nem sempre. O facto de serem muitas pessoas na casa não quer dizer que esta casa não pode ou não tem condições de ser feliz. Muitas vezes as queixas têm sido essas. Olha, eu também vivo com meu sobrinho, vivo com filhos do meu esposo, vivo o esposo diz, eu vivo com as filhas da minha esposa, do casamento anterior. Está lá a mãe, está o pai, está um monte de gente na casa. Então as pessoas pensam, não tem como sermos felizes. A felicidade não está em casas onde não tem muitas pessoas. Se nós formos a ver na casa do profeta sallallahu alaihi wasallam, quantas pessoas viviam na casa do profeta com Khadija? Quem estavam lá? Estavam os filhos de Khadija radiyallahu anha, os filhos do casamento anterior de Khadija radiyallahu anha. Estavam Ali radiyallahu anhu, estava Zayd bin Haritha radiyallahu anhu, e filhos do profeta sallallahu alaihi wasallam com Khadija. Portanto, eram 6 pessoas que estavam lá, não é? Para além do profeta sallallahu alaihi wasallam e a sua esposa. Mas quando a esposa estava sempre para receber o seu marido e tratar bem o seu marido, apesar da sua posição financeira. Ela era muito rica. Khadija radiyallahu anha era muito rica. E esta mulher não deixou de preparar as refeições para o seu marido, porque ela era uma mulher rica, de um status elevado na sociedade. O profeta sallallahu alaihi wasallam ia para a cave de Hira. Quando voltava, ele encontrava Khadija, já preparou a refeição, preparou já o estoque
não é? A provisão que ele tinha que levar para a cave de Hira, onde ele ia lá a fazer as reflexões, a meditação em Allah subhanahu wa ta'ala, mesmo antes de ser profeta. O profeta sallallahu alaihi wasallam tinha apoio de Khadija radiallahu anha, portanto ela, com a riqueza que ela tinha, ela seria capaz de pagar dezenas de empregados para confeccionar refeições. Mas ela fazia com as suas próprias mãos porque queria agradar o seu marido. Não quer dizer que não se pode, ou os empregados não podem confeccionar. Mas estou simplesmente a dar um exemplo que Khadija radiallahu anha fazia com as suas próprias mãos a refeição que servia para o seu marido. A casa feliz, ou uma das coisas que pode trazer prosperidade no casamento, trazer felicidade no casamento, deve ser a coisa deve ser o segmento do sunnat do profeta sallallahu alaihi wasallam. Nós vemos que nas nossas casas, qual tem sido o ambiente? Na casa do profeta sallallahu alaihi wasallam, a casa de Khadija era uma casa tranquila. Não havia insultos, não havia berro um para com o outro, não havia palavrões, não havia palavras obscenas, mas sim havia respeito, havia muita consideração de um para o outro. Isso porque cada um olhava para o outro como se fosse o Jannat dele. A esposa olhava para o marido como se fosse o meu Jannah. O marido olhava para a esposa da mesma forma, não é? E tinha esta vontade de estar com ele, tinha vontade de conversar, não é? Havia diálogo, havia amor, não é? Não é simplesmente estou casado, pronto, estou aqui, vou ter que aguentar. Não, havia respeito, havia amor. O profeta sallallahu alaihi wasallam era a pessoa atenciosa para com a sua esposa, escutava aquilo que a esposa tinha a dizer, a conversa da esposa. Isso acontecia também com Aisha radiallahu anha. Aisha contava histórias para o profeta sallallahu alaihi wasallam. O profeta sallallahu alaihi wasallam também escutava a história. Eu dizia também que quando nós temos a preocupação de darmos continuidade à nossa vida, quer dizer, no Akhira, com a nossa parceira, a nossa esposa, quando tivermos esta preocupação, nós iremos preocupar com o bem-estar da nossa família aqui no Dunya, também no que diz respeito ao cumprimento das ordens de Allah. Nós iremos fazer isso. Há pessoas que não têm este objetivo de ter a sua família junto no Jannah. O amor que não leva para este caminho não é um amor verdadeiro. Nós vemos pessoas a falarem até no tom de brincadeira, a perguntar se no Jannah nós vamos estar com o nosso cônjuge. Digo cônjuge, pode ser marido ou esposa. Se vou estar outra vez com o meu cônjuge, vou estar com o meu marido no Jannah. Então, quando a resposta é sim, vai estar com o teu marido, vai estar com a tua esposa. Mas como é que isso pode acontecer? Eu já lhe aturei aqui no Dunya, estou farto dos problemas dele, ainda tenho que lhe aturar no Jannah. Tenho que estar com ele ainda no Jannah. Nós esquecemos que a vida do Jannah é completamente diferente desta. Allah diz, nós iremos limpar toda a sujidade que está no coração de cada um, inveja, rancor, ódio que temos por outro. Isso tudo vai sair e a maior felicidade será no Jannah. Portanto, este é um dos exemplos, não é, que nós temos que levar em consideração da Khadija radiallahu anha, no que diz respeito à sua convivência com o profeta sallallahu alaihi wasallam, apesar da sua posição financeira. Outra coisa que poderá ser o fator até para a nossa felicidade, a prosperidade do nosso casamento, é que um casamento deve existir compaixão, misericórdia, existir amor, essas três coisas. Sakina, não é? Que é aquele sentimento de paz e tranquilidade, existir amor entre o casal, entre a família, assim como existir misericórdia. Nós vemos que em algumas casas há pessoas que divorciam-se, estão completamente divorciadas, não é? Uma das outras, a esposa do marido, o marido da esposa, mas eles vivem juntos. Eles nem sequer se apercebem que estão divorciados. Estão divorciados no sentido figurativo. Vivem juntos, sim, mas eles estão divorciados.
não há amor, não há carinho, não há cuidado, não é? O pior até, nem sexo. Não existe neste casal. Vem para casa e ele trata a casa como se fosse um hotel, não é? Ele chega em casa, quer comer, dormir, tomar banho, por vezes até ato sexual, e não há tranquilidade, não há paz, não há diálogo, não há conversa. Este tipo de casa, este tipo de forma de viver não é uma forma saudável, não é uma forma que possa trazer a felicidade no casamento. A mulher, tendo exemplo, que vários exemplos que nós podíamos mencionar aqui de Khadija radiyallahu anha, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam voltou da cave Hira, quando estava amedrontado, a sua esposa Khadija, que lhe recebeu e lhe tranquilizou: La yukhzika Allahu abada, não te preocupes que Allah subhanahu wa ta'ala não vai te desgraçar. Primeiro acalmou, não é, a situação que o profeta sallallahu alaihi wasallam estava a viver, medo, preocupação, angústia. Depois procurou saber daquilo que se passava. Este deve ser o comportamento de uma mulher ao se aperceber da preocupação do seu marido, assim como o marido ao se aperceber da preocupação da sua esposa. Nós vamos mencionar situações em que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz-nos a informar a pessoa que nós amamos, dizemos para ela, dizemos para nossas esposas que eu te amo, eu gosto de ti, eu sinto saudades tuas, eu sinto falta, não é? Eu sinto sua falta. Coisas do gênero. Se para a pessoa normal, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz que quando nós gostamos de alguém, nós temos que dizer para a pessoa que nós gostamos dela. Conforme o hadith que foi narrado por Abu Daud, onde Anas radiyallahu anhu diz que um indivíduo estava diante do profeta sallallahu alaihi wasallam e passou uma outra pessoa por perto. Então este indivíduo disse para o profeta sallallahu alaihi wasallam: ó profeta de Allah, eu gosto desta pessoa, não é? Eu gosto, amo-lhe pela causa de Allah. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: você informou a pessoa que você gosta dela? Diz: não, o profeta de Allah. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: informe-lhe, não é? Deixe ele saber que ele gosta, que tu gostas dele. Então ele foi e disse isso para a pessoa, e aqui o profeta sallallahu alaihi wasallam mostra-nos que nós temos que falar para a pessoa. Quando foi a última vez que você disse para seu parceiro, seu cônjuge, que você gosta dele, que você ama? Isto é importante, isto é saudável no relacionamento, não é? O profeta sallallahu alaihi wasallam que nos ensina esta questão, ou esta forma de termos consideração para com a nossa família. Eu não vou querer alongar muito este tópico do casamento. É verdade que já mencionamos muitos aspectos. Nós, na próxima lição, inshallah, vamos entrar num outro capítulo, que é o capítulo relacionado ao divórcio. Vamos falar do divórcio em algumas situações, assim como nós falamos no princípio do casamento, falamos de algumas questões relacionadas ao divórcio. No divórcio também poderemos voltar em algumas situações relacionadas ao casamento. Que Allah subhanahu wa ta'ala dê a mim e a todos nós a oportunidade de pormos em prática esses ensinamentos. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.